O Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, é um dos maiores ensinamentos já proferidos em toda a humanidade. Nele, Jesus ensina aos seus discípulos como deve viver aquele que decidiu segui-lo e deseja fazer parte do reino de Deus. Hoje vamos estudar Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. Verso 1. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus sobe ao monte e seus discípulos se aproximam. Veja que Mateus não está falando apenas dos 12 apóstolos. Discípulos são aqueles que seguem Jesus. Naquele dia havia outros seguidores e desde então multidões e multidões têm se tornado discípulos de Jesus Cristo. Hoje também é assim. Todo aquele que entrega sua vida a Jesus passa a segui-lo e busca viver seus ensinamentos. Pela ação do Espírito Santo que habita nele, pode se reconhecer como discípulo de Jesus. Verso 2. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Por que Mateus faz questão de dizer que Jesus abriu a boca? Não é simplesmente porque Jesus precisava abrir a boca para falar. A expressão dá ênfase ao momento em que ele começa a ensinar publicamente aos seus discípulos com autoridade. E então, Jesus começa seu ensinamento. Verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro, precisamos entender o que significa bem-aventurado. Não significa simplesmente alguém que está feliz porque sua vida está indo bem. É aquele que é abençoado por Deus, aquele que encontra a verdadeira felicidade debaixo do governo de Deus. Mas então Jesus diz: Bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui precisamos tomar cuidado. Jesus não está falando de pobreza financeira. Também não está falando de uma pessoa ignorante, sem estudo ou sem compreensão. Ser pobre de espírito é reconhecer diante de Deus: eu preciso de Deus. Meu espírito é pobre porque eu não me considero autossuficiente diante do Senhor. Eu não sou orgulhoso diante de Deus. Eu não sou arrogante diante de Deus. Eu não acho que consigo viver a minha vida sozinho. Eu reconheço minha total dependência de Jesus. E isso confronta diretamente o orgulho. O orgulho diz: eu consigo sozinho. A arrogância diz: eu sei o que estou fazendo. A autossuficiência diz: não preciso de ninguém. Mas aquele que é pobre de espírito olha para Deus e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Preciso da Tua graça, preciso da Tua direção, preciso da Tua presença, preciso do Teu perdão, preciso de Jesus. E perceba uma coisa muito séria. Jesus começa o Sermão da Montanha justamente aqui. Antes de ensinar sobre aquilo que devemos fazer, ele mostra como devemos nos colocar diante de Deus. Porque enquanto o homem estiver cheio de si mesmo, não reconhecerá a sua necessidade do Salvador. É por isso que Jesus diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino pertence àqueles que reconhecem que precisam do Rei. E talvez essa seja uma pergunta que precisamos fazer a nós mesmos. Você realmente precisa de Deus? Vamos orar? Eu vou orar pausadamente para que você possa repetir o que eu disser. Senhor Jesus, nós te adoramos e reconhecemos que Tu és o nosso Senhor e Salvador.
Não queremos entrar nessa oração confiando em nossas próprias forças, mas em Ti. Espírito Santo, conduz essa oração. Guarda a nossa mente, o nosso coração e os nossos pensamentos. Que nada nos distraia e que tudo o que for dito aqui seja colocado diante de Deus com sinceridade e fé. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu renuncio ao orgulho. Eu renuncio à arrogância. Eu renuncio à autossuficiência. Eu renuncio à necessidade de controlar tudo. Eu renuncio à ideia de que consigo viver sem Deus. Jesus, eu entrego a Ti o controle da minha vida. Eu não quero mais confiar somente na minha própria força. Eu não quero mais confiar somente no meu próprio entendimento. Eu quero depender de Ti. Onde existe orgulho, traz humildade. Onde existe medo, traz confiança. Onde existe ferida, traz cura. Onde existe culpa, traz perdão. Onde existe opressão, traz libertação. Eu renuncio a todo pensamento que me afasta de Ti. Eu renuncio a toda palavra que destrói. Eu renuncio a toda atitude que alimenta o meu ego. Eu renuncio a tudo aquilo que ocupa em meu coração um lugar que pertence somente ao Senhor. Eu não quero ser governado pelo meu orgulho. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Senhor, quebra em mim aquilo que precisa ser quebrado. Cura aquilo que precisa ser curado. Liberta aquilo que precisa ser libertado. Tira de mim tudo aquilo que me impede de depender de Ti. Eu entrego minha vontade nas Tuas mãos. Eu entrego meus planos nas Tuas mãos. Eu entrego minhas preocupações nas Tuas mãos. Eu entrego meus medos nas Tuas mãos. Eu entrego minha vida nas Tuas mãos. E hoje eu declaro: eu preciso de Jesus. Eu dependo de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Que o Teu Espírito Santo habite em mim. Transforme meu coração e me ensine a viver como verdadeiro discípulo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu preciso de Jesus. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe esta mensagem. E lembre-se, este é o caminho.